Após a abençoada noite de Natal de Jesus de 1994, luzes de esperança e fé realizante são acesas no Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica. Grande ceia espiritual é promovida pelo irmão Paiva Neto para mais de 100 mil peregrinos em Brasília, Distrito Federal. Em pregação histórica, Paiva Neto nos prepara agora para um novo ano de paz, amor, união, respeito e solidariedade ecumênica entre os povos. Inauguração do Parlamundi da LBV. 30 anos de fraternidade sem fronteiras. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado e muito obrigado. Mas que obra potente é a Legião da Boa Vontade. Vocês sabem onde é que está a força da LBV? É que ela não dá demonstrações de força, ela dá demonstrações de fé. Eis o grande segredo. Lá no Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica, que o esforço das criaturas de boa vontade à frente às mulheres da Legião da Boa Vontade, que encontraram portas abertas nos corações dos brasileiros, que fizeram campanhas nas ruas, fizeram paçoca, pamonha, cuscuz e roupas e isso e aquilo, e foram juntando seus tostões para levantar um parlamento que é um coração aberto, permanentemente aberto a todos aqueles que preferirem construir um Brasil melhor e uma humanidade mais feliz. Lá dentro, recebi muitos aplausos, muitos abraços, muitos elogios, mas a verdade é que esses aplausos, esses elogios, esses reconhecimentos, se eu não os distribuísse com vocês, seria o pior dos homens. Não mereceria a amizade de todos vocês, porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. É o grande segredo. Não adianta fecharmos nos gabinetes. Eu não tolero gabinete. Quem trabalha comigo sabe disso. Prefiro andar no meio de vocês e juntar as ideias. Depois burilá-las,
Porque o que nasce do povo, realmente do povo, tem raiz. E se tem raiz, vai se fixar. E como sempre procuramos jamais plantar erva daninha, nascem árvores que dão sombra, permitem às aves construir seus ninhos e dão frutos. Alguém me perguntou se o Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica não chegava adiantado no tempo. Mas todas as ideias renovadoras chegam adiantadas no tempo. Senão não seriam ideias renovadoras. Compete saber se existe no meio das sociedades do mundo um pugilo que seja de gente disposta a enfrentar a mesmice, a se juntar e construir e fazer viver e multiplicar essa inovação. Se não fosse a hora, e passada já é, do Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica, o apoio de vocês, que representam milhões que pelo Brasil ajudaram a levantar este monumento à fraternidade, absolutamente nada teria acontecido. Se o povo aceitou e ergueu o parlamento, é porque sua hora é chegada. É chegada a hora dos seres humanos acreditarem mais em si mesmos. Como eu disse ontem, para usar uma linguagem que todos entendem, afinal de contas, já é hora de a humanidade tomar vergonha na cara. O conceito de tempo já está desmoralizado, de espaço também. Antigamente, há 100 anos, há 200 anos, o que ocorresse lá na China só chegaria ao nosso conhecimento quanto tempo depois? Hoje, alguém espirra lá em Katmandu, lá longe, e nós sabemos, pela força da mídia, da comunicação, que alguém espirrou lá em Katmandu. Então os atos humanos tomaram uma força imediata, tamanha, que se não observarmos um ensinamento de Jesus, e diz que os filhos do Evangelho são menos vivazes, são mais tardos que os filhos do mundo, as ações que podem provocar o fim dessa nossa morada comum sobrepujarão as ações dos tardígrados, que falam muito, que reclamam muito, que é preciso mudar isso, que é preciso melhorar aquilo, e ficam só na fala e não procuram melhorar a humanidade. Pelos seus exemplos, que de palavras os homens estão cheios, os povos já se cansam das palavras
Isso há muito tempo. Convido a todos, ao daqui para frente, ouvirem cada vez mais o discurso das boas obras. O melhor discurso de um homem são as suas obras. Pelas suas obras os conhecereis. Visitando os trabalhos de erguimento deste parlamento ecumênico, ainda estava nos tijolos, eu disse assim: o templo da boa vontade é a interiorização da paz. Não inventei nada. Essa verdade está expressa em tantos depoimentos de religiosos e ateus, de civis e militares, de brancos, os negros, amarelos, vermelhos, de mestiços. Dizem que o Brasil é mestiço. Não, a humanidade é mestiça. Os depoimentos estão lá, singularizados no que lhes disse agora. O templo da boa vontade interioriza a paz. Você não pode dar o que você não tem. Primeiro, olhe para dentro de si mesmo, ou de si mesma. Faça a análise. Afaste os escolhos. E deixe surgir o que há de bom. Isso é feito ali dentro, na meditação, na interiorização, na reflexão, no pensamento, na autoanálise, na autocrítica, para depois conseguirmos realizar uma crítica isenta, carregada de bom senso, dos problemas que nos afligem e aos nossos semelhantes. Posto isto, necessário se fazia para que essa interiorização, para que o resultado dessa reflexão, desse pensamento, dessa aproximação do bom senso, do equilíbrio, pudesse expressar-se. Um local teria que surgir. Veio a ideia do Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica, porque precisamos livrar o Brasil e o mundo, até onde chegar a nossa influência, ou a influência de tanta gente que pensa como nós. Nós não somos os donos da verdade. Está escrito lá na entrada do Parlamento Ecumênico: aqui não há donos da verdade, o dono da verdade é Deus. E para quem não acredita em Deus e nos honra com as suas visitas ao templo da boa vontade, nós diríamos: aqui não há donos da verdade. Pararíamos por aí, porque não queremos obrigar a ninguém a acreditar no que acreditamos. É esse o grande erro. Forçar não adianta. É melhor persuadir com a força da verdade, a força do amor e a compreensão de que a nossa moradia não é o apartamento que habitamos, não é a casa, não é o barraco, não é o viaduto, em que a falta de misericórdia coloca grande parte da população. A nossa moradia é o planeta Terra.
a humanidade começa a pensar: que tal haver um parlamento em que a paz, interiorizada no templo da boa vontade, ou nos demais templos de todas as respeitáveis crenças do mundo, que o resultado da compreensão de que temos que derrubar a Bastilha do ódio, do fanatismo, porque tudo isso é oriundo do pior dos ismos, que é o ismo do ego, que tantas vezes nos falou o saudoso irmão Zarur. Que tal haver um lugar em que as criaturas das crenças, das descrenças, das ideologias, da falta de ideologias, dos vários ramos do pensamento da ciência, das várias visões filosóficas com que o mundo se analisa, dos vários aspectos políticos que estão sofrendo um processo tremendo de transformação, um local em que as pessoas não temam entrar para expressar o seu pensamento, desde que seja com civilidade, e que o mundo deixe de ser um cemitério de boas ideias. A fraternidade é a força mais poderosa. Tão poderosa é que sobreviveu a todos os deboches, a todos os labéus dos céticos, e que certamente ficaram céticos porque não encontraram no seu caminho uma quantidade de amor que umedecesse pelo menos as suas almas ressecadas. Este não é um parlamento de gente desfibrada, de gente ociosa, de gente maledicente, de gente que se contenta apenas em falar. É um parlamento daqueles que acreditam no mundo melhor e que querem realmente realizar um mundo melhor, quaisquer que sejam as dificuldades. Eu já disse que dificuldades são prêmios que Deus concede à nossa inteligência. O homem cresce desafiado. Não temamos as crises. Vou repetir aquele pensamento que está na dialética da boa vontade. Atenção, estudantes da vida. É nos momentos de crise que se forjam os grandes caracteres e surgem as mais poderosas nações. E já que estamos no Brasil, deixemos de ser lamentosos. Brasil não tem jeito. Estados Unidos é que são formidáveis, a França é extraordinária, a Inglaterra, que coisa, a Alemanha, vejam, recuperou-se da guerra com tanta rapidez. Não. Nenhuma nação surgiu feita. Abriu-se o forno, tirou-se lá de dentro a França, tirou-se lá de dentro a Inglaterra, a Alemanha, a Suíça, a África do Sul, Angola, Moçambique, a Itália. Não. Nenhuma nação surgiu feita, preta a porter, nada disso. França, Alemanha, Portugal, Espanha, o que eram no tempo de Roma? Império
na época dos Césares, regiões tribais eram para os romanos os bárbaros, como hoje se entende bárbaro, que antigamente quem não fosse romano era bárbaro. Mas como os bárbaros eram realmente bárbaros, viviam em tendas, havia até antropofagia, o emprego da palavra bárbaro hoje é acertado. O que era a França dos grandes pintores, dos grandes pensadores? O que era a Alemanha dos grandes filósofos, dos grandes compositores também? O que era a Itália do Renascimento? O que era Portugal das navegações? Ou a Espanha, os grandes navegadores? Eram nações primitivas. Todas as nações têm o seu momento. O Brasil não surgiu para dominar o mundo, mas para iluminá-lo. Iluminá-lo pelo coração. Juntar ao intelecto. Que tem sido a tribuna dos grandes, a voz calada pelas guerras, a voz do coração. O coração tem grande valor, mas não pode andar sozinho, ele tropeça, tem que se juntar à cabeça. É a proposta do Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica, da Fraternidade Universal. Aliar a inteligência do cérebro à inteligência do coração. E o povo que acreditou na LBV, que acreditou na minha palavra, representado aqui por vocês, respondeu para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, que quer este parlamento como quis o templo da boa vontade e o transformou no monumento mais visitado da capital do Brasil. Todos os grandes do mundo passam. O povo é que é eterno. E se o povo aprova, por ser eterno, ele eterniza a ideia que ele aprova. E ela vai. E ela caminha. E ela produz. E ela multiplica. E ela honra aqueles que nela acreditaram e depuseram as suas contribuições humildes. Parcas, o donativo da viúva do gasofilácio. Mas, juntadas todas essas contribuições humildes, puderam se expressar na glorificação de um parlamento que tem por princípio a criatura humana e por um fim que nunca chegará, porque o conhecimento é infinito, o Espírito que habita e ilumina os nossos votos. A minha parte, com a ajuda de vocês, está feita. Prometi para o Natal de Jesus o Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica. O que está ali? Mundial da Fraternidade Ecumênica, o Palamundi. O resto é com vocês.
porque eu vou adiante abrir novos caminhos para serem trilhados por aqueles que acreditam no valor dos seus irmãos, dos seus semelhantes. São vocês todos unidos, são vocês dizendo não à miséria. Hoje, todos nós aqui assumimos um compromisso. Topa? De jamais colocar a culpa nos outros. E sepultar a inveja, porque enquanto se inveja não se cresce. E crescermos interiormente, porque não se pode dar aquilo que não se possui. Vocês estão satisfeitos com o Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica? Estão? Estão? Pois eu não estou, não. Isso é só um princípio. No dia que vocês disserem: ah, minha alma, como eu estou satisfeita com o que eu estou fazendo. Ah, minha alma, como eu estou satisfeito com o que realizei. Chegou a hora de jogar cal sobre os seus cadáveres. Porque a vida é um desafio permanente, é uma construção eterna. Espero que nessas paredes uma consciência maior surja. Eram 12 apóstolos lá com Jesus. E eles eram analfabetos. O único culto, e veio depois Paulo apóstolo, Lucas, o evangelista, que era médico, os restantes incultos pescadores. Mas a ideia foi caminhando pelo mundo, e assim aconteceu com o budismo, com o confucianismo, com o islã, com o zoroastrismo, com o espiritismo, com o esoterismo, com o brahmanismo, que dizia Zarur: há tantas religiões quanto são os graus de entendimento da criatura humana. Mas chega um momento em que as barreiras de espaço e tempo foram destruídas, que esse entendimento deve ser aproximado. Não pense em você que a humanidade está livre do perigo da guerra enquanto as almas estiverem armadas. Quando surgiu Gorbachev, caiu o muro de Berlim, terminou a Guerra Fria, quantas pessoas escreveram páginas apologéticas, quer dizer, de elogios extraordinários, de louvações ao fim da Guerra Fria. Eu disse: é bom pensar, porque o fim da Guerra Fria pode promover o início da Guerra Quente.
E me lembrei de Clemenceau, grande político francês, que ao referir-se à Primeira Guerra Mundial, com todo o seu conhecimento, com toda a sua cultura histórica, com toda a sua experiência da vivência humana, disse: esta é a guerra para acabar com todas as guerras. Mas no Tratado de Versalhes foram colocadas as sementes de outra guerra pior, porque nunca se deve tripudiar sobre o vencido, porque isso só gera o ódio. E o ódio faz surgir no cenário do mundo as criaturas mais imagináveis. E tivemos uma Segunda Guerra Mundial, apesar de todo o otimismo de Clemenceau. Como disse o Gilberto Amaral, o templo da boa vontade é o templo da paz. Que o parlamento ecumênico seja o parlamento da paz. Seja uma paz não nascida unicamente dos tratados diplomáticos, das decisões políticas. Seja uma paz duradoura, uma paz verdadeira, uma paz permanente, uma paz multiplicadora, que não nasça apenas dos esforços dos que dirigem, mas dos corações de todas as criaturas, por menores que sejam. Pois há um ditado que nos ensina o seguinte: não há corrente mais forte do que o seu elo mais fraco. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pela confiança de vocês. Muito obrigado pelos esforços de vocês. Mas a minha palavra, de todos aqueles que me honram com a sua cooperação, nas estações de rádio e televisão que nos deram o seu apoio, e nas publicações da LBV, a nossa palavra não foi dita para trazê-los aqui, para que todos nos regozijássemos com essa maravilha do amor que é o Parlamento Ecumênico. Nossa palavra os trouxe aqui para convidá-los a novos desafios, ao enfrentamento de novas dificuldades, a lágrimas, a suores, a preocupações, porque só assim que se realiza de forma duradoura. Hoje se sofre, mas se ergue o que tem que ser erguido. Mas amanhã não haverá corações mais felizes e mais realizados do que os seus. Mas esta não é uma vitória somente nossa, seres humanos carnais.
É uma vitória também daqueles que nos antecederam na grande marcha para a verdadeira pátria, que é eterna, que é espiritual. É a vitória de um Alcino Zaru, é a vitória de um Gandhi, é a vitória de um João 23, é a vitória de um Dr. Bezerra de Menezes, é uma vitória de Osmar Carvalho e Silva, de Nair Torres, de Aquiles de Andrade de Souza, de Valdir Gomes Tristão, e minha querida mãe Dalina. É uma vitória de todos aqueles que desejaram um Brasil melhor e uma humanidade mais feliz. Uma salva de palmas para os que se foram sem nunca terem ido, que permanece ao nosso lado. Porque a morte não existe. Deus não nos criou para nos matar. E seja este o parlamento não somente nosso, mas também deles, porque eles sofrem conosco, eles amam conosco e eles vivem por nós. Eu poderia vir aqui, passar as noites pesquisando os livros e trazer um discurso de grande erudição, mas eu prefiro a erudição da alma. A nascida do coração. Vocês teriam dado meia volta e ido embora, e é necessário que vocês permaneçam e tragam outros mais, porque disse um sacerdote católico romano que visitou há poucos dias o Templo da Boa Vontade: aqui nós entramos sem medo. É preciso afastar dos corações o sentimento do medo. Quem tem medo persegue, quem tem medo tortura, quem tem medo mata, porque tem medo. Um dos grandes dramas da humanidade é temer. Não podemos temer uns aos outros, senão não sobreviveremos. Palavra de Frei Bernardo, da Ordem dos Franciscanos Capuchinhos. Trouxe-a porque eu considerei o retrato daquilo que eu desejo e desejei, e vocês desejam e desejaram quando erguemos o Templo da Boa Vontade do Parlamento. Disse o Frei Bernardo, aspas: eu admiro o Templo da Boa Vontade, porque aqui as pessoas não são discriminadas, não têm medo de entrar. Elas entram com sua fé, com o seu modo de ver as coisas e ver a Deus. É bom que haja templos assim, onde a pessoa não é discriminada nem pela cor, nem pelo credo, nem pelo sexo, nem pela filosofia. Eu creio que deva crescer o verdadeiro ecumenismo, que é essa comunhão entre todas as religiões, respeitando sempre a identidade de cada um. Aspas. O que nos interessa é a democracia religiosa, mas o parlamento, ele é ecumênico. O book do parlamento, por favor. Quero encerrar minhas palavras com a definição dele. Não apenas do ecumenismo religioso, onde tudo deve começar, que para mim a religião deve vir na vanguarda. Não entendo religião como ringues. Quando falamos em ecumenismo, que quer dizer universalismo, tanto fraternidade sem fronteira, muitos poderão pensar apenas em ecumenismo religioso. Entretanto, em todos os campos da vida humana, o ecumenismo pode ser praticado, como demonstra a Legião da Boa Vontade. Ecumenismo também na política, ecumenismo no esporte, ecumenismo na ciência, ecumenismo na arte, ecumenismo na filantropia, ecumenismo na educação, ecumenismo na economia,
ecumenismo no direito, ecumenismo na filosofia, ecumenismo na comunicação e assim por diante. É importante ainda destacar que o ecumenismo racial, o ecumenismo de classe, o ecumenismo de nacionalidade, o ecumenismo entre os sexos e o ecumenismo cultural, tudo que costuma dividir, segregar os seres humanos em grupos, se opõe ao ideal ecumênico. Vemos o ecumenismo como expressão máxima do amor. O ecumenismo pregado pela LBV não impõe nada a ninguém. O mundo não vai acabar. O Apocalipse não é um livro de tristezas. Tem 7 bem-aventuranças. Apenas ali está expresso, como está no Evangelho e nos grandes livros religiosos do mundo, que a cada um será dado de acordo com as suas obras. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Fica aqui uma palavra. Quero saber se vocês aceitam. Desafios. Um homem ou uma mulher só crescem quando desafiados. Não temam os desafios, não temam as crises, não temam as dificuldades. Abençoem tudo isso quando surgirem em suas vidas, porque é o jeito que Deus encontrou para nos tirar da nossa imobilidade. Desafios, crises, dificuldades só nos fazem crescer. Muito obrigado. Quem confia em Jesus não perde seu tempo. Agora, o parlamento precisa de poderosos microfones para expressar a sua ideia de paz. Deus está presente. Ao longo dos últimos 30 anos, o Parlamundi da LBV tem servido de palco ecumênico a inúmeros debates e fóruns nacionais e internacionais, reforçando a sua avançadíssima missão. Nesse mesmo espírito fraternista, em 1º de fevereiro de 2007, Paiva Neto fundou a Academia Jesus, o Cristo ecumênico, o divino estadista para o congraçamento permanente de todo o conhecimento espiritual humano a serviço dos povos. Vocês estão satisfeitos com o Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica? Estão? Estão? Pois eu não estou, não. Isso é só o princípio.